Estamos ao vivo aqui no nosso desafio, que não é mais um desafio, né? É um propósito de leitura bíblica todos os dias, até o dia 3 de dezembro. Nós estaremos lendo 4 capítulos por dia. E agora estou lendo, nosso objetivo é ler de manhã, né? Mas como eu estava em viagem, eu não consegui alguns dias ler. Boa noite, Paula, saudades. Então, eu estou colocando em dia aqui, mas a gente lê todos os dias, 5h15 da manhã, 4 capítulos da Bíblia. E agora, eu estou fazendo agora à noite para colocar em dia, porque eu estava viajando e devido os horários, né, a rotina que a gente estava tendo, não estava dando tempo de fazer, e o fuso de lá também era de 6 horas de diferença e acaba que não dava. Olá, Rosângela, bem-vinda. Estamos na leitura bíblica aqui. E hoje nós vamos estar lendo Salmos 69 ao 72. Seja bem-vinda, Rosângela. Boa noite. Saudades. Espero que esteja tudo bem por aí. Vou fazer uma oração para a gente começar. Fecha seus olhos, respira fundo. Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom. O Senhor tem nos abençoado com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Seu amor. E nós somos gratos, ó Deus eterno, porque não somos dignos de tão grande amor. Obrigada, Senhor. Obrigada por se entregar e dar sua vida ali por nós. Obrigada, Deus. E nós queremos renovar a nossa identidade em Ti. Nesta noite, queremos renovar as nossas energias, as nossas forças físicas, emocionais, espiritual. E que o Senhor venha, Deus, falar em nossos corações por meio da Tua palavra. Queremos conhecer a Tua palavra, Pai amado. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. E nós cremos no Teu poder e na Tua graça. Obrigada, Senhor. Que o Seu nome seja louvado em todo o tempo, porque só o Senhor é Deus e não há outro. Obrigada por essa oportunidade. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, Rosângela, aqui. Eu também. É maravilhoso. Foi maravilhoso. E vale a pena, viu? Acho que todo mundo devia passar por Israel. É maravilhoso viver a Bíblia, né? Eu até comentei há pouco na célula que eu me arrependo de não ter estudado a Bíblia tanto antes, né? De estar fazendo essa leitura. E ali eu ia saber muito mais, né? Onde eu estava, cada acontecimento, mas foi muito bom, foi muito bom. Então vale a pena estudar, ler a Bíblia e conhecer, né? E ali nós podemos passar por lugares que Jesus passou, que Jesus viveu. Nós estivemos ali na Galileia e foi maravilhoso. Boa noite, Vanusa, que bom ter você aqui. E foi muito bom, foi muito bom. Amém? Que vamos fazer nossa leitura. Depois eu vou estar falando para vocês tudo sobre a viagem. Voltei. Não queria voltar, não. Queria ficar lá. Mas tinha que voltar. A vontade era só de vir aqui buscar a Fernanda e voltar para lá, né? Quem sabe? Quem sabe? Só Deus sabe o nosso futuro. Mas foi muito bom. Foi maravilhoso. E vale a pena, eu recomendo todo mundo fazer essa viagem, né? Eu acho que vai ter outras oportunidades.
Inclusive vai ter uma maratona lá em Jerusalém no mês de março e, assim, o coração encheu de vontade de estar lá de novo. Mas nós vamos estar lá. Eu vou estar lendo aqui. Hoje eu vou estar colocando aqui a leitura bíblica em dia, porque acabou que lá eu não conseguia, né, devido às atividades e o fuso. Então eu vou estar lendo Salmos 69 ao 72. Quem quiser estar conosco aí nessa leitura, fique à vontade. Nós vamos estar lendo. Amém? Salmo 69. Sofrimentos de Davi prefiguram os do Messias. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pôde estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se me tornou em afrontas. Pus por vestes um pano de saco e me fiz um provérbios para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Num tempo aceitável, ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da minha misericórdia, segundo a verdade da sua salvação. Tirai-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me solva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas que me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e a minha sede me deram de beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante dele, e laço, e para sua inteira recompensa em ruína. Escureceram-se os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Sejam riscados o livro da vida, e não sejam escritos como justos. Eu, porém, estou aflito e triste,
Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no mais alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei em ação de graças. Isso será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados, não despreze os seus cativos. Louve-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la as sementes de seu servo, e os que amam o seu nome habitarão nela. Aleluia. Davi, ele clama ali, ele sofre e ele clama ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, e que o Senhor ouvisse. Eu vejo aqui a dor de Davi quando ele clamava. E isso eu tiro para nós que nós devemos clamar ao Senhor. Eu não sei qual a situação que você está passando, eu não sei qual o seu momento, mas como Davi aqui, ele clama nesse Salmo 69, clame ao Senhor. Fala de todo o seu coração, Ele abriu o coração do Senhor. O Senhor, mesmo que eu tenha pecado, e que os meus pecados não venham que não sejam envergonhados por causa daqueles que esperam no Senhor, Então, assim, e ele falava, que os meus pecados não te são encobertos, ou seja, Deus conhece, as nossas falhas, Deus conhece os nossos pecados, mas isso não impede de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor. É maravilhoso, Deus em momento nenhum Ele condena, O Senhor é perdoador. E a palavra dele, igual nós lemos esses dias, eu estava ouvindo, falando sobre o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, primeiro, Ele dá, Esse Deus, Ele é doador, Porque podia ser, Deus, Ele não mede, os nossos pecados, Ele não nega, Primeiro fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Ele dá. Depois, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso mesmo, Vanusa. Clama ao Senhor, Vanusa, só Ele para mudar, Não é ninguém que vai mudar a sua situação, senão Deus. Nós podemos ouvir, como eu estou aqui pronta para te ouvir em qualquer momento, em qualquer situação, mas é o Senhor que você deve clamar. E aqui está claro nesse capítulo, depois se releva-nos o 69, Davi, ele abria o coração do Senhor, e ele falava assim, lá no 3, Tu, ó Deus, bem conheces a minha insuficiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Então é assim, aí ele fala no versículo 7, porque por amor de Ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Então ele abria o coração para Deus e ele falava, por mais que eu tenha pecado, o Senhor conhece os meus pecados, que os outros não sejam envergonhados, por minha causa. E ele fala aqui no 13, eu porém faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Então Deus é misericordioso. E Deus não condena, Vanusa.
não condena, não é por causa de nada que aconteceu, nada que você fez. Às vezes é um processo, né? E às vezes é um processo que é necessário passar. E Deus, Ele nos ensina no processo. Nós passamos ali pelo deserto e nós vemos que às vezes é necessário passar pelo deserto. É necessário, né? O povo ali, ele passou pelo deserto. O que era para eles fazerem em 4 dias, eles fizeram em 4 anos. Mas que nós venhamos passar pelo deserto com sabedoria, clamando ao Senhor como Davi clamava aqui e esperando a resposta dele, porque ele tem resposta, Vanusa. Ele tem resposta para você, ele tem resposta para mim. Amém? Vamos continuar a nossa leitura. Capítulo 70. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Versículo 1 do capítulo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Olha para você ver o clamor de Davi. Ele estava pedindo a Deus, pelo amor de Deus, responda-me, né? E muitas vezes nós clamamos assim e Deus ouve. Versículo 2. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tomem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha os que dizem, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Aleluias. Apresse, Deus, em responder a Vanusa. Apresse, Deus, em responder a sua filha. Amém? Capítulo 71. Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual posso socorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, perseguiu e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongas de mim, meu Deus, apressa-te em me ajudar. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinar-te-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até que tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também
quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizestes grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Não há outro igual ao nosso Deus. Quem é semelhante ao nosso Deus? Não há outro, né? E Davi aqui, ele exalta o Senhor e fala: quem é semelhante a ti? Tu que me deis feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade, ó Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó santos de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Aleluia! Ó Deus, quem é semelhante a ti? Então não há outro Deus igual ao nosso, Vanusa. Não há outro Deus que se compare, não há ninguém além do Senhor para responder, para trazer resposta, para trazer direção para a sua vida. Amém? Capítulo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os horteiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que emudecem a terra. Nos dias florescerá o justo, e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele virá ao necessitado quando clamar. Aleluia! Ele virá ao necessitado quando clamar. Como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Aleluia! Muitas vezes é isso aqui, ó. Nós não vemos resposta, nós não vemos ninguém para nos ajudar, mas é o Senhor que virá ao necessitado quando clamar. Aleluia! Compadece-se do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Ele viverá e se dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua gloriosa glória. Amém, amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Aleluia. Que nós venhamos sim, Vanusa, aprender a orar
como Davi. Ele abriu o seu coração, ele rasgava o seu coração ali para o Senhor e ele dizia: Senhor, os meus pecados não são encobertos. Ou seja, o Senhor só conhece. O Senhor me conhece que eu sou pecadora, o Senhor me conhece que eu sou errante. Mas o Senhor, mesmo diante dos nossos pecados, Ele nos ouve. Ele atende, né, ao coração do aflito. Como diz a palavra, porque Ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Aleluias, amém? Então esse é o nosso Deus. O mesmo Deus de Davi que clamava ali ao Senhor, com a certeza que Ele está ouvindo, que Ele o ajudará. Esse é o nosso Deus que está pronto para nos ouvir quando clamarmos, né? E atender às nossas necessidades quando clamarmos. E Ele atende o aflito quando você pensa assim: não tem mais ninguém, não tenho mais nada a fazer, eu não tenho ninguém que possa me ajudar. É o Senhor que atende, é o Senhor que também atende e que Ele ouve o clamor. Esse é o Deus, esse Deus que está sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a responder às nossas orações. Como o salmista aqui no capítulo 72, versículo 12, porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Ai, que maravilha, Vanusa. Aleluias. Isso aí. Temos que ler, né? Até para a gente saber, porque muitas vezes a gente acha que a gente está só e pensa que Deus não vai nos ouvir. E aí a gente vê Davi ali, ele errou, né? Ele errou, mas mesmo assim ele clamava ao Senhor e ele confessava a palavra do Senhor e dizia que Ele que vai atender o nosso clamor, Ele que vai atender. E esse é o nosso Deus, né? Que não nos condena, mas Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. E muitas vezes você não tem uma forma, Vanusa, de clamar correta, não tem um ritual. É o seu clamor aí com o Senhor mesmo, é o clamor de derramar e colocar para o Senhor as suas aflições, e Ele que vai responder às suas orações, minha amiga. As nossas, né? Que nós estamos todo o tempo clamando a esse Deus e não a outro, né? Como o salmista Davi falando: quem é semelhante a ti, Senhor? Quem? Não há outro igual ao nosso Deus. Não há outro lugar para buscar. Às vezes nós buscamos em pessoas, né? Tem uma música que fala: eu procurei em muitos caminhos, eu procurei em pessoas, mas é o Senhor que tem as respostas, é o Senhor que tem a resposta para todos nós. E é Ele que tem a resposta para você, minha amiga. Amém? Que você fique com essa palavra, que nós ficamos, né, com essa palavra. Graças a Deus por a palavra dele que nos traz cada dia. E Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Amém. Sinta aí a paz que só o Senhor pode dar. A paz que excede todo entendimento, Vanusa. Fique em paz, descansa seu coração, descansa nele e clame a Ele mesmo, né? E é Ele que vai trazer resposta, minha amiga. É Ele. Amém, amém. Que Deus abençoe nossas vidas. E eu estou aqui, minha amiga. Precisar de alguém para te ouvir, para orar junto, nós vamos orar. Amém? Vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor por essa palavra,
por esses clamor de Davi. Sabemos que ele nos ensina a clamar ao Senhor também. Vamos agradecer a Deus. Beijão, minha amiga. Vamos orar? Fecha os seus olhos. Respira fundo. Deixa agora tudo para trás, tudo que tem te afligido, tudo que tem tirado sua paz. Mais uma vez. Limpa sua mente, o seu coração. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas e não há outro, Pai. Não há outro, Deus, Pai, semelhante a Ti. Ninguém, nada é igual, nenhum é igual ao nosso Deus. Esse Deus misericordioso, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus de amor, de graça. Meu Deus, que o Senhor venha agora de encontro ao coração de cada um que aqui esteve e que aqui está. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, a vida da Vanusa, a vida da Rosângela, a vida da Dona Maria dos Anjos. Meu Deus, cada um que aqui entrou, ó Pai, e passou por essa live. Não é à toa, Pai amado, que o Senhor me colocou agora para fazer essa leitura. Eu sei que o Senhor quer falar por meio da Tua palavra em algum coração e que o Senhor encontra, Pai, uma terra fértil. E que nós venhamos ter a certeza que esse Deus que nós buscamos, esse Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso e tão misericordioso e que não há outro igual ao Senhor. Não há outro igual a Ti. Não há um Deus tão perfeito, um Deus que, apesar de todas as nossas falhas, Ele nos ouve quando clamamos. E muitas vezes, ó Pai, tem coração aqui que acha que não tem mais jeito, que ninguém mais pode ajudar, que ninguém mais pode fazer nada. É neste momento, ó Pai, que o Senhor vem e fala: eu estou aqui. Eu estou aqui, é eu que vou mudar a sua história. Eu que vou mudar essas circunstâncias. Filha, é só clamar. É só falar comigo. Eu estou pronto para ouvir. Esse é o papai. Um pai de amor, um pai que está sempre com os braços abertos, esperando para nos receber. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor que nos constrange. Nos constrange, ó Pai amado, esse amor que o Senhor tem por nós. E que essa realidade, ó Pai, ela venha alcançar os corações agora. Que cada um sinta o Seu toque, cada um sinta o Seu consolo, que cada um sinta o Seu coração. Abraça-nos, ó Pai, abraça-nos, ó Deus, que nós venhamos nos derramar diante do Senhor. E muitas vezes, quando essa situação estiver mais apertada, que a paz que excede todo entendimento venha estar conosco, Pai. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de poder, ó Deus amado, falar. Obrigada. Obrigada, Senhor. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, cubra a nossa família, cubra o nosso Brasil, cubra a nossa casa. E que o Senhor derrama essa paz maravilhosa na nossa casa, no meio dos nossos, da nossa família. E que todos venham acalmar o coração e entregar ao Senhor, se derramar diante de Ti, porque não há outro semelhante a Ti. Não há outro Deus que nós buscamos e confiamos.
Graças te damos, ó Deus. Obrigada, Senhor. Hoje e sempre. Amém. 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 Que você sinta essa paz que só o Senhor pode dar. Em meio a tantas lutas, em meio a tanta dificuldade, o Senhor enche o seu coração de paz. Descansa, minha amiga, descansa. Durma, que você tenha uma noite abençoada, que nós tenhamos, né? E o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém? Que você tenha uma noite de descanso, uma noite abençoada e que amanhã a alegria do Senhor e todo sempre enche o seu coração em nossas vidas. Deus é bom. Aleluia. Amém, amém, amiga. Também te amo muito. Sentindo sua falta, viu? Some não. Amém. Estou sempre aqui. O que eu puder fazer, nós estamos aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Se necessário, me chama. Quando eu acabar, desligar aqui, eu estou aqui pronta para te ouvir. Mas o Senhor já te ouviu, com certeza. E eu sei que você já está sentindo essa paz que só Ele dá. Essa paz que em meio a tanta dificuldade, é o Senhor que enche o seu coração. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Que dê uma noite de descanso a todos. E até amanhã, às 5h15, nós retomamos a nossa leitura, amém? Nesse propósito, eu falei mais cedo que eu tive ali em Israel, no Egito, depois na Jordânia, em Israel, e passei por lugares que nós lemos aqui, né, no Velho Testamento, ali no Egito. Passamos pelo Mar Vermelho, nós fomos lá nas pirâmides e toda essa história, né? Nós vivemos a Bíblia e eu me arrependi ali de não ter sido uma leitora fiel da Bíblia para viver tudo aquilo ali e saber exatamente onde estava a passagem, né? Mas foi bom e eu vou voltar. Em nome de Jesus, quero voltar, viu, Vanusa? Coloca aí pra gente voltar, quem sabe nós voltamos juntas e vai ser maravilhoso viver tudo aquilo ali e sentir a presença de Deus, né? E naquele lugar, nós pisamos ali onde Jesus pisou e é maravilhoso. Amém? Então vamos continuar na nossa leitura bíblica. Amanhã de manhã a gente retoma aqui de novo às 5h15 e que Deus abençoe nossas vidas. Amém, Rosângela? Vamos sim? Vamos colocar aí, ó, nos nossos objetivos, da nossa meta, que nós vamos estar lá novamente. É extraordinário, não tem explicação, é maravilhoso. Então, coloque aí que nós vamos estar lá juntas sim, né? Pelo menos uma vez por ano a gente tem que ir a Israel. E já tem uma programação aí, eu já estou estudando com uma menina, vai ter uma maratona lá em Jerusalém, em março, no final de março para abril, quem sabe, né? É essa oportunidade de estarmos lá, né? Amém, vamos sim. Nós vamos, amém. Coloca aí. E assim, é decisão. A gente tem que falar, eu vou e a gente vai. Né? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? E até amanhã. Amanhã. Aí, amigo, ó, final de... Ó, comemorar seu nível lá em Jerusalém. Ah, pronto. Final de março para início de abril. Nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Coloca isso aí, ó. Né, em nome de Jesus, Rosângela. Já pensou? A gente tudo lá? Até vou falar com a turma aí.
Assim que a gente tem uma menina que ela vai soltar uma programação, né? E a gente já começar a programar, levantar recurso aí para estar lá em Jerusalém. Eu vou fazer a maratona lá, ó, outra maratona em nome de Jesus, que ainda vou fazer esse ano, que acabou que eu deixei de lado para estar em Jerusalém, mas ainda vou fazer. E quem sabe a minha segunda maratona vai ser lá em Jerusalém, né? Juntas lá, vamos lá, Vanusa, Rosângela, todo mundo. Amém? Que Deus abençoe. A Fernanda também, a Fernanda quer ir, porque a Fernanda não foi. Então nós vamos estar em Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite para você, senão a gente não sai daqui. Mas vamos lá, eu vou estar passando aí direitinho. E quem sabe não, já é. Amém? Já é, como diz o mentor Pablo Marçal. Já é. Amém? Que Deus abençoe, boa noite, bom descanso. E até amanhã.